Pai, nós te damos graças mais uma vez na tarde desse dia, pela sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, pela sua fidelidade, Senhor. O Senhor é tremendo conosco, nos ajuda. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está conosco através do Facebook ou através da Rádio Alfa Internacional e aqueles que vão assistir também, Senhor, através do YouTube. E o Senhor abençoa cada um, Senhor. O Senhor sabe que nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Por isso, eu peço, Senhor, que através da sua palavra o Senhor fale conosco. Abençoa a pastora Simone que está comigo mais uma vez. Tira o sono dela, Pai, por favor, em nome de Jesus. Nós te damos graças hoje e sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Quem come banquete fica assim, né? Um banquetão que ela deve ter comido lá. Ela está lá na Califórnia, viu, gente? E eu estou aqui na cidade de Coral Springs, Flórida. Nós estamos aí. Pastor Genival voltou. Um abraço para o meu amigo Pastor Genival. Deus te abençoe, Pastor Genival. E a cada um de vocês que estiverem aí. Se travar aí o Face, corre para Rádio Alfa Internacional.com, Alfa com PH. Que às vezes está travando o Face, eu não sei porquê. Eu sei que não é por causa da minha internet, não. Que a minha internet, graças a Deus, nós sofremos muito aqui. Puxa! Não vou nem de lembrar, mas graças a Deus. Vamos pouco a pouco, né? Então, vamos falar sobre o novo nascimento. Vamos começar a falar. É uma coisa interessante, como eu estava falando agora há pouco em espanhol. Muitas pessoas cristãs, né, evangélicos, não conhecem este tema, não conhecem esse assunto. Ouviram falar, mas não conhecem. Porque as pessoas hoje são cristãos não comprometidos. Uma maioria. Não vou dizer todos, não. Porque a minha sogra é crente. A minha sogra, ela solta a palavra na sua cabeça, meu. Ela solta a palavra na sua cabeça. Não vem, não. Mas tem gente que é crente oba-oba, né? Conforme o mundo dita, conforme o mundo fala. Ela, depois que se converteu, naquele tempo não era que nem hoje, que os brincos do passado não furavam a orelha. A Simone acho que não sabe disso, mas eu sei. Os brincos do passado era uma presilha que punha aqui na carinha da orelha aqui. Pode reparar nos filmes antigos, as mulheres faziam, chegavam no quarto, arrancavam assim. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Tá vendo? Eu não sou mulher e sei. Pois minha sogra nunca furou a orelha porque se converteu jovem. E depois que se converteu, nunca cortou o cabelo. E depois que se converteu, nunca pintou o cabelo. Porque ela tem uma crença, ela tem uma fé, ela tem um entendimento. E ninguém muda esse entendimento. Minha mulher brincou outro dia com ela, dizendo assim para ela: mãe, eu vou levar a senhora aí numa cabeleireira para fazer um bom corte no seu cabelo. Você tá doido? Você perdeu o juízo? Ele falou para ela. Então, é aquilo que eu estou dizendo. É aquilo que eu estou dizendo para vocês, de várias vezes, de diferentes maneiras. Porque eu também preciso estar bem vivo espiritualmente. Porque eu preciso ir para o céu. Eu quero ir para o céu. E para ir para o céu tem que estar vivo espiritualmente. Muitos crentes... Gente, Deus, ele é... Cara, falar de Deus é coisa... Eu fico assim, até meio atordoado quando eu penso em Deus. Quando eu penso na grandeza de Deus. Eu fico até atordoado porque... Quando Deus mandou Jesus na cruz, tinha propósitos. E todos pensam que o propósito só era Jesus morrer na cruz para salvar. Sim, o principal era... Mas para que você seja salvo, você tem que estar vivo espiritualmente, porque senão você não sobe. Não sobe. Não sobe. Por isso que eu expliquei na aula, acho que passada, que Deus colocou o nosso espírito tão pegado com a alma, que ele fica aí na alma. A alma não, senhora, a alma. Que não, aquela coisinha da... Não, alma, vamos buscar Deus. Espírito Santo, a alma passa a clamar. Quem é que clama com gemidos inexprimíveis? É o Espírito.
É o nosso espírito clamando nisso. Então o nosso espírito clama e o Espírito Santo vem e ajuda a gente gemendo. Está escrito que o Espírito geme para nos ajudar. Ele sofre para nos ajudar, o Espírito Santo. Sofre. Quando nós começamos, é porque a gente às vezes não tem nem palavra. Não sei se você já dobrou o joelho para orar sem palavra. Aí é onde entra o Espírito Santo a teu favor. Que é o próprio Deus. Então hoje os crentes se esquecem que Jesus veio. Não somente para nos dar salvação, mas nos dar vida. Primeiro aqui. Para depois ter a vida eterna. Primeiro viver aqui. E depois a vida eterna. Ninguém vai ter vida eterna se você não estiver vivo primeiro aqui. Porque os que estão vivendo segundo o mundo estão mortos. Estão vivendo segundo a carne. Segundo os prazeres da carne. Não é o restaurante não, hein? Churrascaria não, hein? Tem um restaurante churrascaria no Brasil chamado Prazeres da Carne. Não é isso que eu estou falando não. Sim, senhora. É tanta carne, tanta carne, tanta carne que dá prazer. Então ficou Prazeres da Carne. É o nome da churrascaria. Não é isso que eu estou falando não. Não é isso não. É usar os membros para o pecado. É onde eu estou falando. Então o que acontece? Muitos crentes sabem que Jesus veio para nos revivificar. Nós estávamos mortos. Ele veio, falou, vou revivificar vocês e quando vocês estiverem revivificados, vocês vão ser salvos. Vocês vão ter comunhão com o Pai. Aquele que vos amou. E ele me entregou por vocês, eu estou aqui. Então vocês têm que ter comunhão com o Pai. E isso é espiritualmente. Eu estou falando o mais claro que eu posso para você entender. Não tem outra forma para te falar. Mas muitos crentes pensam que Jesus morreu por mim, estou salvo, aleluia, glória a Deus. Não, peraí. Como é que você está vivendo? Olha primeiro como você está vivendo. Você está vivendo para Deus? Você está procurando agradar a Deus? Você está se submetendo à palavra de Deus? Então você está beleza, meu companheiro. Minha amiga, você está maravilha, ó. Você está chula. Mas se você não está, você está mal. Porque ser crente não é brincadeira não, é sofrimento sim. Não é pare de sofrer não, tem muita tribulação pelo caminho. Porque Jesus mesmo disse que se possível fosse, a uns escolhidos seriam enganados. Quer dizer, isso é luta. Então não é brincadeira não, agora nós temos que estar vivos espiritualmente. Para poder ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer a palavra de Deus. E quando tocar a trombeta, está pronto para ouvir e subir. Do contrário, fica aí. Jesus começou a falar com Nicodemos, eles estavam numa conversa, né? Vamos ver aqui. Né? Jesus explicando para Nicodemos sobre o novo nascimento. E a Bíblia nos fala que ele foi buscar Jesus de noite. Interessante, né? Parecia um malfeitor, né? Esse era o malfeitor da lei. Porque ele conhecia a lei, mas a lei era para pôr o povo numa prisão e tentar parar o povo. Da mesma forma que escravizava, judiava do povo. Porque o povo tinha que ter uma barreira, um limite. Entendeu? Tinha que ter uma barreira, tinha que ter um limite para não entrar. Não ultrapassar e ir contra Deus. Por isso Deus permitiu a lei que foi criada, né? Ele deu a tábua da lei e dali desenvolveu a lei com Moisés. E esses homens, eles eram conhecedores das leis estabelecidas por Deus para o judeu. Foi? Eles conheciam e eles aplicavam aquelas leis. Eles aplicavam as leis. E até judiavam das pessoas, quando a pessoa não cumpria. Dava chicotadas, e aí batia neles e tudo mais. Mas porque eles não tinham a vida espiritual ativa. Eles tinham a vida da carne ativa através da lei. Né? E a Bíblia diz que Jesus veio e ele nos livrou. Ok? Ele diz que Deus nos livrou da lei do pecado. Porque nós éramos presos à lei do pecado. Vivíamos presos. Se você ler as cartas paulinas, o apóstolo Paulo mesmo fala: quem me livrar desse corpo do pecado? Porque nós temos tendência para isso. Agora, para que nós não entremos nesse conflito contra Deus, nós temos que estar vivos espiritualmente. Porque aí vamos ter força para guerrear contra os desejos da carne. E fazer com que a nossa alma esteja bem com Deus. Sinta prazer em estar com Deus. E não querer os deleites da carne, que é pecado, só pecado.
Jesus chamou Nicodemo, foi procurar Jesus de noite, porque ele era um homem muito conhecido, não queria ser visto por ninguém, um doutor da lei, procurar um homem que era chamado de impostor, como era Jesus, de falso, de mentiroso, de enganador, chamaram Jesus de tudo, até de endemoniado, né? Só não chamaram ele de mulherengo porque ele nunca andou com mulher e nem precisava, porque ele que criou. Ele estava lá. Então, é muito interessante, ok? É muito interessante o que eu estou te falando. É muito interessante o que eu estou te falando. Agora veja bem, para nós entendermos aonde a gente vai entrar depois. Vamos dar só o comecinho hoje. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Veja o que diz aqui São João, capítulos 1 e 2. Nós temos que entender aqui é o ponto de partida para entender o que aconteceu com Nicodemos. Olha o que diz assim, olha. Não, mas cadê o meu... Deixa eu ver, está faltando uma parte aqui para mim? Ah, não, é que tá ao contrário aqui. Mas eu vou voltar aqui, vou fazer o contrário. Eu vou fazer o contrário. Mas tá ao contrário. Não, tá aqui, eu tô aqui olhando, mas tá ao contrário. Está ao contrário aqui em português, mas deixa eu ver aqui. O português ele tá igual o meu. Tá igual o meu aqui. Não, é pra mim, eu não sei o que aconteceu. Vamos aqui, vamos ver aqui. Vamos ver como é que tá isso aqui. Vamos ver. Não, mas tá igualzinho o meu. Eu vou entrar aqui, eu vou fazer o que eu fiz igual o outro. Vou fazer o contrário mesmo. Vamos ler aqui, 1 Coríntios 2,14. Mas tá fora de sequência, mas vamos aqui. O homem natural, 2,14. 1 Coríntios 2,14 diz assim, o homem natural. Eu acho que eu arrumei de espanhol, fiz a coisa, mas não fiz a mudança em português. Mas eu vou de acordo aqui. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, quer dizer, do Espírito Santo, que é de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Discernir é entender, é conhecer, discernir. Então, Nicodemos era um homem de grande conhecimento de lei daqueles tempos, mas espiritualmente não era, ele era morto. Era um homem morto. Ele estava em cima de todo mundo. Entendeu? Ele era um homem que estava morto ali. Só isso. Ele estava morto espiritualmente. Era um homem morto. Ele conhecia a letra. Conhecia tudo o que foi escrito. Mas ele, na verdade, ele não tinha intimidade com Deus. Porque não eram todos que não tinham. Tinham sim, muitos que tinham intimidade com Deus. De uma forma ou de outra tinha intimidade com Deus. Mas naquele tempo era muito difícil, porque eles sofriam muito. Sofriam debaixo da lei judaica e sofriam debaixo da lei romana. Então eles sofriam muito. Eram dois tipos de pressões. Por isso que quando pegava um daqueles lá que diziam que era da mesma religião deles, fazia coisa errada, o que eles faziam? Metiam o chicote. Metia o chicote nos caras. Mandava matar e tudo mais. Por isso que foi o que fizeram com Jesus. Mas aí Jesus, aqui a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Porque ele parece loucura. E agora? Lhe parecem loucura. Está aí na tela para você ver. Porque somente se discerne espiritualmente. Por isso que às vezes criticam muitas coisas. Eu tenho ouvido ultimamente pessoas criticarem coisas, pessoas que se dizem conhecedoras da palavra.
criticam coisas, e eles querem limitar a Deus. Entendeu? Além de eles não entenderem, eles querem limitar a Deus. Deus pode revelar uma coisa para mim e revelar outra para você. Ele pode revelar uma coisa para você e não revelar para mim. Essa é revelação. E Deus, ele é Espírito, ele revela as suas coisas, os seus mistérios. E muitos dos mistérios de Deus já estão na palavra. E muitos às vezes não entendem, porque estão mortos espiritualmente. Como é que Deus vai revelar uma coisa espiritual para um morto espiritualmente? Hello? Não tem como. Aí o que aconteceu? Jesus estava numa conversa tremenda com Nicodemos. Uma tremenda conversa com Nicodemos. Ok? E não tinha jeito. Jesus estava conversando com ele. E o que aconteceu? No meio da conversa, Nicodemos chegou para Jesus e perguntou: como pode? Ele vai dizer, acho que ele está dizendo para Jesus assim: Senhor, tu tomou muito sol, mano. Tu tá doidão, cara. Tu tá pirado, não é possível, pô. Porque, gente, olha a pergunta que esse homem fala para Jesus, gente. Ele vem para Jesus e diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Nascer de novo. Ele dá pergunta: porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então você percebe que eram pessoas bem letradas. Somente letradas. Mas no que Jesus estava conversando com ele, que nós vamos ver na próxima semana, se Jesus permitir, você vai ver que a coisa é muito séria para nós hoje em dia. Também. E muitos não levam a sério. Eu fico pasmo de ver. Não vou nem tocar no detalhe porque não é o momento. Mas eu fico pasmo de ver como hoje muitas igrejas não levam a sério. Não fazem caso. Hoje fica uma bagunça. Né? Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Se ele fosse um homem pelo menos espiritual, tivesse um conhecimento das coisas de Deus, ele não falaria dessa forma. Porque Jesus, quando esteve com a mulher samaritana, ele teve que explicar algo tão sério e tão forte. Porque havia uma disputa entre os samaritanos e os judeus. E Jesus disse para a mulher samaritana: ó, quem não vai adorar nem aqui nem lá. Olha só. Que havia aquela briga: não, tem que adorar lá em Jerusalém, não, tem que adorar aqui. Não. Não vai adorar nem aqui e nem vai adorar lá. Ela deve ter perguntado: mas por quê? Aí ele disse: porque o Pai é Espírito. Hã? O Pai é Espírito. E quem o adora, tem que adorá-lo em Espírito e em verdade. Está dizendo: você adora a Deus aonde você estiver. Na sua casa, no banheiro, na cozinha, no trabalho, dirigindo, deitado para dormir. Aí você pode adorar a Deus. Falar com Deus, está agradando a Deus de qualquer forma. E ele disse: olha, e tem mais, hein? Esses tais adoradores é o que o Pai está procurando. Está procurando. É o que está escrito. Eu tenho um estudo bíblico que fala sobre o que é que Deus procura na terra. Não sei se você lembra. Bom, então, as coisas são sérias. O sono não deixa a gente pensar, pastor. Então, o que acontece? Nicodemos passou apertado, meu. Coitadinha. Então, o cara passou apertado, mano. Passa. É isso que aconteceu com ele. Ficou perdido.
Jesus fez, espera aí, meu amigo. Espera aí, cara, calma aí. Calma aí, meu. Eu vou te explicar, meu. Eu te explico. Porque você explicar uma coisa para alguém que se diz conhecedor, eu acho que não é fácil. Como é que você diz que conhece, não cumpre e tem que ser te explicado? Deve ser bem difícil, né? Mas Jesus conhecia Nicodemos. Jesus sabia quem era ele. Deus permitiu que fosse assim naquele tempo. Porque senão seria uma tristeza, seria uma miséria o povo, mais ainda no passado. Essa que é a verdade. E esse homem, né, esse homem chamado Nicodemos, o que aconteceu? Ele disse para Jesus, né? Ele disse, ó Jesus, ó, não havia antes fariseu um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus, um dos principais dos judeus, ele era doutor da lei. Este foi ter com Jesus de noite, como eu acabei falado, e disse, Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele sabia. Engraçado, eles tinham, porque a palavra, pelas coisas que estava escrito, né, fazia com que eles sentissem isso, que Jesus era. Tu sabia? Porque se você for olhar nas escrituras do passado, que eu me lembre, não me lembro o que dizia. Tinha alguma coisa relativa, mas não dizia claramente como é hoje. Depois dos profetas que vieram e que falaram, que profetizaram, que nem o caso do profeta Isaías, profetizou aí mais de 400 anos antes de Cristo vir, que ele ia nascer. Naquele tempo não tinha isso. Ele disse, ele disse, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E o que Jesus falou para ele? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque Jesus respondeu para ele. Aí ele vem e fala aquela pergunta, mas como vai nascer de novo, Senhor? Velho, vou entrar no bucho da minha mãe outra vez? Só se minha mãe fosse uma elefanta, uma elefoa. Como é que ele ia entrar no bucho da mãe dele para nascer de novo? Jesus nunca deixou de ser verdadeiro com as pessoas. Nunca. Ele sempre falou a verdade. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu que o homem natural não entende, não adianta. Gente, você querer conversar com uma pessoa, explicar as coisas de Deus para uma pessoa que não conhece a parte espiritual, você perde tempo. Porque a pessoa não vai te entender e não vai querer aceitar. Ela sempre vai botar Deus acima de tudo, porque é. Mas não conhece que Deus também é um fogo consumidor. Ele também não sabe que Deus estipulou leis, estipulou propósitos. Nós temos que saber tudo isso. Mas a pessoa que não entende, ele só vê Deus, e Deus e acabou. Que Deus é bonzinho, que Deus isso, que Deus aquilo. Não conhece o resto. Aí veio o apóstolo Paulo, teve que falar isso. Aí Jesus vai. Aí naquilo vai perguntar para Jesus, mas peraí, Senhor, como é que é isso? A gente vê que era um homem que na verdade ele não tinha nada de espiritualidade. Agora na próxima semana eu vou mostrar para você o que vai suceder. A resposta de Jesus. Nós vamos ver aqui. Porque o negócio, gente, não é brincadeira. Vocês pensam que é brincadeira? Servir a Deus? Não é, não. Se o homem não for um homem espiritual, não tiver o seu espírito vivo, conectado com o Espírito Santo de Deus, ligado ao céu, vai tocar trombeta e ele não vai ouvir. Não vai. Tantas referências bíblicas, eu cansei de falar, de apóstolo Paulo, principalmente, dizendo, se ressuscitaste com Cristo, já ressuscitou?
Então busca as coisas de cima, não está escrito? Então só que nós, às vezes, não queremos. Mas na próxima semana nós vamos entrar no mais grosso, vamos engrossar o caldo. E espero que você que está sentado do outro lado não esteja dormindo não, porque senão você vai cair na cadeira, porque a semana que vem vai estar pesado. Entendeu? Mas vamos embora, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial que Ele nos deu. Porque amanhã essa parte aí, não sei se essa parte que ela vai soltar. Se for, é curtinha, não vai ter nem tempo de pensar em pestejanar aqui. Não, já acabou. Falou, gente? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Pai. Nós te engrandecemos. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é o único Deus e verdadeiro. Não existe ninguém como o Senhor. O Senhor é perfeito. Nossos adjetivos para o Senhor são muito pequenos. Na verdade, não expressam a sua grandeza. Mas como, Pai, nós não temos outros, usamos esses. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo, o Senhor é isso. Mas o Senhor é tudo muito mais do que tudo isso que nós falamos. Falamos que o Senhor ama, mas nós não entendemos o teu amor. Que o seu amor, ele excede todo o entendimento. Nós não entendemos, mas sabemos que o Senhor ama. E ama muito. Então, Pai, eu queria que o Senhor, por favor, em nome de Jesus, tocasse nas vidas, Pai, através da Tua palavra, que é ministrada por nós. Nós somos Teus servos. Através do Facebook, através da rádio e através do YouTube. Para que o Teu nome seja engrandecido muito mais do que já é. Abençoa a pastora Simone que está comigo, Senhor. Dá-lhe graça, dá-lhe força, saúde e ajuda a Tua filha, viu, Pai? Guarda ela. Pois nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Te damos graças por tudo, Pai. E o fazemos em nome do Senhor Jesus. Hoje e sempre. Amém, amém. E glória a Deus.